Vamos falar de Vasco. Tem o Fernando Diniz explicando, ou tentando explicar a goleada sofrida pelo Atlético Mineiro. O Vasco desistiu do jogo. Tudo isso desperta o Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão. Bom dia para todo mundo. E acabou o Campeonato Brasileiro, mas não tem férias ainda. Aliás, tem os jogos pela vida do Vasco em 2025. As semifinais da Copa do Brasil contra o Fluminense. Primeiro jogo, quinta-feira, às 8 da noite. Estaremos lá no Maracanã com todas as emoções de Vasco e Fluminense. E o segundo jogo, na outra quinta, também no Maracanã, também às 8h30. Bom, vamos ao primeiro tempo da entrevista coletiva de ontem no Arena MRV em Belo Horizonte, após a derrota de 5-0 para o Atlético Mineiro. O Vasco veio com o time totalmente reserva. Vaete, o Matheus França, são jogadores que entram quase todos os jogos, mas basicamente uma equipe reserva. E ele foi questionado, o Vasco desistiu, abandonou esse jogo. Ele explicou o porquê da decisão. Veja. Primeiramente, boa noite. É difícil falar depois de uma derrota de 5-0. Eu acho que não dá pra gente desconsiderar a expulsão que teve no jogo. 19 minutos de jogo, a gente estava já 1-0, você perde o jogador expulso e no mesmo lance já tomou o segundo gol. O time não é que estava a maioria dos reservas, eram todos, inclusive o goleiro, não era a maioria. Todos os reservas, praticamente nenhum titular entrou em campo. Se o Sub-20, inclusive, não tivesse férias, eu não teria nem trazido para o banco os jogadores que eu trouxe hoje. É uma opção que a gente fez, jogar no campo sintético sempre é difícil e é um time que tem uma vocação ofensiva grande, o Atlético Mineiro, e a gente pode falar da derrota, que é muito dura, a gente devia ter feito um trabalho muito melhor no segundo tempo, que a gente veio numa postura do segundo tempo para se defender e achar uma bola de contra-ataque, como o David teve aquela chance, mas a gente podia ter marcado muito melhor do que marcou. A gente foi muito passivo na marcação, o jogo se assemelhou um pouco ao jogo do Independente Del Valle, quando a gente teve o Pitô expulso no primeiro tempo. A gente deixava cruzar, não marcava a área e não pegava rebote. Então foi uma marcação coletiva muito falha. Em relação a jogadores, não dá para você avaliar um jogador só para do jogo de hoje. É no somatório, senão você vai acabar cometendo algum tipo de erro. Então, essa avaliação ela não vai ser feita só por causa do jogo de hoje. E o que fica para o jogo da Copa do Brasil é que, independente de quem entra em campo, a gente tem que ter um respeito muito grande pela camisa do Vasco e se dedicar ao máximo, independente se é um jogo de final de campeonato, se é um jogo de cumprir tabela, se é um jogo, se é a última rodada do Campeonato Brasileiro, se é jogo amistoso, se é jogo treino, a gente tem que se empenhar do primeiro ao último minuto. Também houve um debate com o Lineker, né? Um abraço ao Lineker Brand, que o Lineker quis que ele apontasse pontos positivos desse jogo e o porquê dessa decisão de levar uma goleada tão elevada. Veja. Não foi abandonar. Não foi abandonar, ninguém falou abandonar. Não é abandonar, priorizar, assim como o Cruzeiro fez, como o Corinthians deve ter feito. Não foi abandonar. O jogo foi 5-0, não foi uma condição natural do jogo. A gente jogou com um jogador a menos desde os 19 minutos do primeiro tempo. Então não foi abandonar o jogo. Se a gente joga com o time do jeito que estava, a gente tomou o primeiro gol, o jogo estava mais ou menos equilibrado, o Atlético estava um pouco melhor que a gente. Então ninguém abandonou o jogo. Tá bom, vamos lá. Bom, só para deixar claro, eu, Thiago Tostas, não vou pautar, cada colega deve trabalhar, mas a nossa função ali na coletiva é perguntar, né, fazer a ponte entre o torcedor e o personagem. Eu sei que tem torcedor, quando o time, principalmente quando o time perde, que a gente chama de homenageia a mãe do treinador, do jogador. A gente não vai fazer isso, ali é nosso local de trabalho. Por outro lado, a gente não pode discutir. Ali é um local para a gente emitir nossa opinião. Nossa opinião é emitir aqui com vocês. Vocês sabem que eu falo que a gestão do Pedrinho não está legal,
está entregando muito pouco. Eu falo aqui, mas ali é apenas para perguntar. Bom, e também ele foi questionado sobre do Vaete, né, a ira do Vaete, né, já que ele foi substituído ainda no primeiro tempo, e sobre o Hugo Moura e a decisão de colocar reservas. A sua opinião, você guarda para você a sua opinião, né? Você vai ficar discutindo. A sua opinião eu já sei qual é. A sua opinião é sempre negativa em relação ao Vasco, você espera as coisas acontecerem para depois falar. Todo mundo sabe qual é a tua opinião, Lineker. Então a tua opinião a gente já conhece, se perder a gente já sabe. Tá tudo certo. Então faz a tua pergunta. É isso, galera. Até o nosso Hora do Almoço com mais Vasco da Gama. Até mais.